Boa tarde para quem vai entrando. Vamos devagarinho começando então, pessoal. Provavelmente eu vou ter que trocar de ambiente aqui no meio da nossa aula, só para avisar vocês se vocês ouvirem um barulho aqui na minha casa, tá? Vou pedindo desculpas já pelo transtorno de hoje. O que acontece? Na última aula, a gente, de uma forma foi meio sucinta, meio atrapalhada, porque o feriado, eu tive que acessar pelo celular, enfim. Aí nós começamos a sair um pouco da ideia do esporte e entrar um pouco mais na ideia do jogo e do lúdico, né? E a gente viu que o jogo ele tem uma dimensão que sai dessa questão da seriedade e entra num aspecto muito mais de diversão, de onde as pessoas elas não fazem as coisas por obrigação e sim para se satisfazer numa coisa mais divertida, né? A ideia hoje é a gente entender como é que é a relação entre o lazer, o que é o lazer, e eu vou pedir que vocês depois individualmente me falem o que vocês fazem nos momentos de lazer, o que é o lazer e como ele é uma dimensão da nossa vida, e debater um pouquinho sobre como tem mudado a questão do trabalho e do lazer, assim, consequentemente, tá? Então, o lazer é uma dimensão da vida, é um direito das pessoas têm direito ao lazer, e geralmente não, ele acontece quando as pessoas não estão trabalhando. Ou seja, quando as pessoas têm final de semana, ou têm momento de diversão, momento de descontração, elas têm esse momento de lazer, de fruição, de gozo da vida, de fazer as coisas que gostam. E então o lazer ele tem uma dimensão da cultura muito forte, por quê? Porque as pessoas elas fazem geralmente uma série de coisas quando não estão trabalhando, e essas coisas é que para muitas pessoas dão até sentido para sua existência, sentido para sua vida, tá? Então, para nós começarmos nossa aula hoje, nós estamos aqui já em um número considerável de pessoas, 14 aqui. Eu vou pedir que vocês individualmente, todo mundo, a ideia é que todo mundo fale hoje, ou se quem não puder falar, que use o chat, o que faz e o que gosta de fazer aos finais de semana, ou quando tem algum momento de descontração com a família, ou com os amigos, o que vocês fazem nas atividades de lazer, e a gente vai começar a debater sobre isso. Quem gostaria de começar? A ideia é que todo mundo fale hoje, por favor. Quem poderia começar falando? Hoje eu vou pedir que vocês se manifestem, pessoal. Quem poderia iniciar? Pastor, de lazer, o que eu faço normalmente é jogar É o José que está falando? Sim. José. Tá bem, José. Pode falar, por favor. O que eu faço normalmente é jogar. Depende do que eu tô com vontade. Talvez um play, às vezes um cubo mágico. Às vezes eu toco um pouco de violão. Toca violão? Um pouco. Atividade. Mal e porcamente, mas eu toco. Tá. Isso faz os seus finais de semana? Durante a semana? Quando dá, quando eu tô com vontade. Que jogos tu joga? Jogo eletrônico? Eletrônico. Qual jogos são? Eu, às vezes, jogo xadrez por celular, às vezes pro tabuleiro mesmo, de PlayStation, jogado de tiro, eu É acho que é isso? isso. Escutar música Tá também é bem. considerado uma forma de lazer, né?
Escutar música? Sim, sim, com certeza. É, acompanhado com o resto. Tá bom, obrigado, José. Quem mais, Nada. pessoal? Falaram ali no chat. Deixa eu ver quem falou no chat. A Rafaela. Aqui em casa, procuro sempre ficar na minha família e às vezes tiro um tempo para mim. Rafaela, o que que é tirar um tempo para ti? Como é que tu descreve melhor isso para nós? Fica fazendo o quê? Tudo bem, pode digitar, não tem problema nenhum. O que que é tirar um tempo para si? Fazer o quê? Enquanto a Rafaela responde mais alguém, pessoal, aqui, ó, eu cuido mais de mim, tem vezes que eu faço alguns exercícios, hidrato o cabelo, cuido da beleza, tá bem. Fazer exercício também é atividade de lazer, evidentemente, cuidados do corpo, cuidados pessoais também, mas é sempre a ideia que não seja uma obrigação, que não seja uma tarefa que tu vai fazer, não, eu vou fazer porque eu tenho que me arrumar. Aí daí já entra numa outra dimensão. Mas as atividades de lazer que a gente fala são essas aí mesmo. Rafaela, então, ok. Quem mais? Oi, Sora. Quem está falando? Samantha? Isso. Aqui em casa a gente olha filme. Eu e o meu padrasto a gente joga, a gente toca junto. E a gente passeia também. O que vocês tocam? Eu toco teclado, ele bateria, às vezes eu toco violão Que legal. e ele também. É. E vocês assistem filmes de streaming ou filme na televisão? Filme na Netflix, geralmente. Netflix. Isso. Tá bem. Filme, tocar, é isso, né? Sim. Tá ok, Samantha, muito obrigado. Quem mais, pessoal? Ah, Sora, aqui na nossa família, Só um agora pouquinho, é a Ana Júlia, né? Não, Ana Luísa. Ana Luísa, desculpa, Ana Luísa. Agora com o contexto da pandemia, né? A gente, quando tem dias que estão bons, tá ensolarado, a gente vai pro sítio, a gente tem um sítio, onde lá no sítio a gente fica bem mais em família, assim, sabe? Daí tem os animais também lá para cuidar e tudo mais. Quando o tempo não tá muito bom, a gente fica em casa, daí assiste filme, fica mais por casa, assim, mas a gente é bem unido, assim, em função de estar sempre todo mundo junto. Tá. Vou pedir um segundinho só para vocês. Eu estou ouvindo vocês, só que eu vou desligar minha câmera que eu vou trocar de lugar rapidinho. Podem continuar. A Ana Luísa, então, ela falou que vai para o sítio, é isso, Ana Luísa? Isso, e quando não tava na pandemia, assim, a gente saía mais, eram poucos os finais de semana que a gente ficava em casa, e a gente tem parente na serra, e daí a gente gostava bastante de ir pra lá, né? Mas agora com a pandemia a gente não tá indo muito, daí a gente vai mais no sítio, que é mais pertinho de casa, e também é uma oportunidade de não ficar em casa o final de semana também, sendo que a gente já ficou a semana inteira, né? Geralmente trocar de lugar é uma coisa interessante, assim, quando a gente consegue sair de um ambiente e ir para outro, isso é uma coisa que ajuda bastante também, a gente dar uma desligada e trocar de ambiente, né? Eu tenho meu irmão pequenininho, assim, então ele gosta bastante de jogar bola, vôlei, ele gosta bastante de estar se movimentando, sabe? Daí é bem divertido. Tá bem. E antes da pandemia, você fazia alguma coisa diferente? Antes da pandemia, assim, a gente viajava mais, né? Mas agora nem tá dando muito. Tá, viajava, tá bem. A Bruna colocou aqui, eu costumo olhar filmes e séries, às vezes eu leio algum livro, mas como eu sou preguiçosa, geralmente eu tô dormindo. Tá dormindo, tá bom, Bruna. A Eduarda colocou: oi, senhor, meu avô foi professor de educação física, então às vezes ele faz o pessoal de casa praticar alguns exercícios. Principalmente porque hoje em dia a gente está muito em casa sem se movimentar. Que tipo de exercício vocês fazem, Eduarda? Caminhada, o quê? Se puder colocar um pouquinho mais para nós aí, é interessante. Quem mais, pessoal?
Ainda tem gente para Oi, falar. senhor. A Ana Oi, Júlia senhor. agora. Oi, Isso. Ana, tudo bem? Agora, por causa da função da quarentena, eu fico com a mãe em casa, a gente assiste muita série, mas antes da quarentena eu dançava no CTG. Agora, por causa da quarentena, não dá, não tá tendo nada, né? Mas antes eu fazia bem mais coisas assim, declamava e tal, mas agora é um pouco escasso fazer essas atividades por causa que não pode ter aglomeração, não pode ter evento, nem nada. Tu dançava, é? Que legal. Dançar é uma atividade bem legal. Dançava aí música tradicionalista, é isso? Isso. Tá bem. Obrigado, Ana Júlia. Quem mais, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vai ter que ter todo mundo. Oi, senhor. Quem tá falando, desculpa? Joana. Joana, vamos lá, Joana. Tudo bom? Tudo bom. Aqui em casa a gente faz o lazer mesmo, é mais no final de semana, porque durante a semana é muito corrido pra gente, tanto pra mim, tanto pros meus pais e tal. Daí a gente, no final de semana, mais à noite, a gente assiste filmes ou séries na Netflix. Às vezes, quando dá algum tempo, durante o dia a gente joga jogos de tabuleiro, esses jogos de pergunta, sabe, sobre conhecimentos gerais, ou até jogos de carta mesmo também. Aham. Às vezes, agora que minha prima mora com a gente, às vezes, quando o dia tá bom, ela pede, ô, Joana, vamos lá embaixo jogar bola? Daí a gente só vai jogar bola lá embaixo também. Tem pátio? É que eu moro no condomínio e tem 2 quadras. Ah, que legal. Daí, às vezes, a gente joga. Meus vizinhos, alguns dos meus vizinhos descem também pra jogar e tal. Uhum. Futebol? É, de tudo. Normalmente é futebol. Tá, ok, Joana, obrigado. Quem mais, pessoal? Tem gente para falar ainda, pessoal. Vamos lá. Andrei não falou, Mel não falou. Luísa Fraga. Estão aí entre a gente, não? Bom, vamos lá, pessoal. Gostaria de ouvir todo mundo. Então tá. Desculpa, professor, eu cheguei depois, eu não entendi o que o senhor quer que a gente fale. Ah, Andrei, tudo bem? A gente está falando sobre as atividades de lazer. O que vocês costumam fazer aos finais de semana, quando estão descansando com a família? Ou o que vocês fazem como atividade de não trabalho, de lazer? Em dias ruins, normalmente, eu assisto filme, série. O que é dias ruins? Dia de desenho. chuva? Isso, dias de chuva. E em dias bons eu ando de bicicleta. Basicamente isso. Tá, anda de bicicleta, tá ótimo. Isso é uma atividade de lazer também interessante. Todo mundo já foi? Luísa? As duas Luísas não estão aí entre a gente? Bom, pessoal, então assim, ó, dando continuidade, então. As atividades de lazer que a gente faz, elas são atividades que elas começaram a ser sistematizadas e organizadas, principalmente, alguns autores dizem, para compensar um pouco as atividades de trabalho. Mas o que acontece? O trabalho está alterando. Hoje em dia, está muito diferenças bem importantes do que os pais de vocês e eu, por exemplo, temos como o que é uma rotina de trabalho, o que vocês ou as gerações que estão vindo vão encarar como uma rotina de trabalho. Já ouviram falar no termo uberização do trabalho? Que é o trabalho por demanda? O que acontece? Hoje em dia, vários trabalhos eles estão flexíveis. Ou seja, a pessoa ela tem que trabalhar quando tem disponibilidade. Não só o Uber de aplicativo ou de entrega e tal, mas os trabalhos eles não são mais aquela coisa, eu entro num trabalho, vou ser empregado, vou ter uma carteira assinada, vou ficar o resto da minha vida ali trabalhando,
vou me aposentar, vou ter direitos trabalhistas, vou ter plano de saúde, vou ter todas as coisas. A flexibilidade do trabalho traz uma certa precarização do trabalho. Ou seja, as pessoas elas vão ter que dar conta de cuidar de várias dimensões da vida que antes não eram tão necessárias. E o lazer, ele fica, muitas vezes, num plano secundário. Você imagine alguém que trabalha a semana toda, às vezes tem que trabalhar final de semana, para conseguir ter uma atividade de lazer, é complexo, né? É bem difícil, assim. Então, na verdade, vocês acham que mudou muito o que é o trabalho dos pais de vocês e o que vocês vão encarar como mercado de trabalho ou não? O que vocês pensam sobre o trabalho em relação, assim, à rotina do dia a dia, a questões da seguridade social e tudo mais? Como é que vocês encaram isso? Alguém gostaria de falar? Não entendi direito a pergunta, só. O trabalho, a rotina de trabalho, tá bem? O trabalho do dia a dia, que vocês vão ter pela frente, e os que os pais de vocês tiveram, você acha que tem alguma diferença? Depende, senhor. Depende da carreira, Mas, independente da carreira, tu acha que algumas coisas... trabalhar. Que teu pai trabalha, José, por exemplo? Ou tua mãe? Meu pai trabalha como vendedor numa empresa de programas de computador, né? Aham. Gestão, para esse tipo de coisa. E minha mãe trabalha como assistente num escritório de advocacia. Provavelmente eles tiveram que dar conta de ter que aprender a usar computador no meio do trabalho, porque quando eles começaram a trabalhar não existia computador. Provavelmente eles tiveram que dar conta de aprender uma série de sistemas, uma série de coisas, e que vocês vão ter que aprender cada vez mais rápido, né? Vocês têm uma rotina, mais que vocês tenham a ideia de, eu vou aqui acabar o ensino médio, de repente eu vou começar a trabalhar, ou vou tentar fazer faculdade, vou encerrar meu aprendizado. Não, cada vez mais vocês vão ter que aprender cada vez mais. A Rafaela colocou no chat aqui, eu trabalho com minha mãe, trabalhava antes em loja, hoje em dia ela é autônoma, meu pai também. E quem é autônomo é isso. O autônomo, ele vai ter que cada vez mais ir atrás de tentar fazer com que o seu trabalho e a sua rotina seja cada vez mais importante para que ele tenha o sustento da vida dele. Vou dar um exemplo assim para vocês. Por exemplo, alguém que trabalha seja como advogado, contador, ou alguém que faça, ou como vocês estão fazendo no meio ambiente, que faça laudos ambientais, e trabalha assim, vou trabalhar só quando tiver laudos. Tu não vai ter uma rotina de ter aquele complexo todo de, não, olha, de segunda a sexta, pode ser que seja sábado, pode ser que seja domingo, pode ser que seja final de semana. Então, o lazer também implica nisso. Entenderam mais ou menos o que eu quero dizer, não? E, infelizmente, o trabalho precário está cada vez mais comum. O trabalho precário, o que é? São esses Uber, são essas questões de entrega, essa questão de tu ter que ser empreendedor de si, tu ter que ter como autonomia do teu trabalho, desenvolver as habilidades para te dar conta daquilo ali por si só, sem ter nenhum tipo de amparo ou direitos trabalhistas cada vez menores, enfim. Mas voltando ao lazer aqui. Quando a gente pensa em lazer, a gente faz essa relação direta com o trabalho. Mas o lazer também mudou bastante. Muitos aqui falaram, eu gosto de jogar, eu gosto de assistir série, eu gosto de assistir séries Netflix, e, enfim. Mudou muito a forma como a gente assistia televisão. Eu não sei se vocês assistem TV. Alguém aqui assiste televisão aberta ou não? TV, televisão mesmo, Canal Globo, Bandeirantes, Record. Alguém ainda assiste TV, não? Sim, eu Mesmo? assisto. Quando eu tô na minha tia, normalmente eu assisto. Assistem o quê? Jornal ou o que estiver passando? Jornal, novela. E quais são os programas comuns, assim, fora a novela e o jornal, que tem nas televisões?
a maioria das TVs, sejam elas abertas ou fechadas, elas têm programas que são o que a gente chama de reality. Que é o quê? É o Big Brother, é o No Limite, é o MasterChef, é o... aquele outro The Voice. São programas que exaltam a concorrência. Aonde o quê? A gente tem que saber quem cozinha melhor, quem dança melhor. A gente quer saber qual é o melhor personagem dentro de uma casa, quem suporta mais a diversidade da natureza, no caso do No Limite. E esses filmes que são esses reality, eles exaltam só essa ideia da concorrência e a ideia da solidariedade, das pessoas se ajudarem, das pessoas, ao invés de estar concorrendo por uma vaga, elas terem essa dimensão de que, olha, talvez a gente não precise saber quem canta melhor. Cantar é uma coisa que não precisa concorrer um com o outro para saber, olha, aquele ali é o primeiro, aquele ali é o segundo, o outro é o terceiro. O cantar, o cozinhar, são dimensões que a gente levou para essa ideia da concorrência muito forte. Tem canais que fazem, quem faz a melhor faca, quem faz o melhor, sei lá, melhor móvel, quem vende melhor alguma coisa. Então, essa concorrência, essa lógica concorrencial está muito presente na sociedade cada vez mais individual, na sociedade cada vez mais que traz valores muito da pessoa, assim, em vez de valores do coletivo, do pensar no outro. Nessa ideia, assim. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não sei se vocês têm visto esses programas de quem cozinha melhor, quem dança melhor, quem, sei lá. Mas a maioria dos programas, dentro do programa também tem um bloco que é vamos fazer quem faz o prato, que faz a concorrência em cima de coisas que não precisa concorrer, como cozinhar, como dançar, como, enfim, outras coisas. O que vocês acham disso? Vocês concordam com isso ou não? Concordam, pessoal, sim ou não? Dizer se a gente concorda com a tua afirmação ou se a gente concorda com os programas. Se concorda com a minha afirmação. Tá certo. Vocês têm visto isso aí? Tu vê esse tipo de programa assim, José? Eu não tenho visto mais tanto, senhor, esse tipo de programa, mas tinha uma época que eu via bastante, sim. E a Rafaela também concorda. E essa lógica das atividades que acabam trazendo esse... vamos pensar no esporte aqui, esse tipo de concorrência que o esporte traz e que as outras que leva para outros ambientes que não são só... Falando de esporte, porque o esporte é um time contra o outro. Mas a gente vê um contra o outro. A Rafaela parou de ver porque dava agonia. Tu quer falar, Rafaela? Não. Não sente a vontade de falar? Ou não consegue falar? Eu tinha dito que estava fora de casa, senhor. Tá, desculpa. Ela está dizendo que dá uma agonia. O que dá uma agonia? A gente tem que ali, a gente está vendo, e a gente às vezes tem que votar ou tem que escolher alguém para ser o campeão, para ser o melhor em coisas que a gente não está acostumado a concorrer. Isso acaba trazendo algumas questões estão sendo estudadas por várias pessoas, que isso pressiona muito, faz muita pressão para que dimensões da vida que a gente não tinha que ser uma lógica concorrencial, acaba concorrendo. E algumas pessoas trazem isso até para as atividades de lazer. Levam o lazer tão a sério, assim, tipo, eu gosto de praticar, sei lá, de pescar como lazer. Aí eu vou lá, eu tenho que comprar a melhor vara, comprar a melhor isca, eu tenho que pescar no lugar onde vai ter o peixe maior. Então, acaba levando essa lógica de que tem que ser tudo concorrência, tudo uma lógica de que tem que ser o maior peixe, tem que ser a melhor isca, tem que ser o melhor anzol, para coisas que não precisavam ter essa dimensão, que podia ser uma coisa mais lúdica, uma coisa menos atrativa. Entenderam? Então, é essa dimensão que eu estou trazendo para vocês. E essa questão de fora do trabalho, em ambientes que a gente teria como lazer e tal, trazer essa lógica concorrencial, essa lógica de que é um contra o outro, de que alguém tem que ganhar, tem que ter o melhor naquilo ali, acaba mostrando que a gente tem uma sociedade que tem muita dificuldade de ser solidário, tem muita dificuldade, às vezes, fazer uma coisa por fazer. Eu vou ouvir música. Por quê? Porque eu vou ouvir música porque eu estou a fim de ouvir música, quero descansar e tal, não é essa lógica assim. As lógicas são outras. Tranquilo, pessoal? Tá me ouvindo ainda? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Mas, então tá bem. Por exemplo... Fala, José.
por exemplo, jogos que são de mais de uma pessoa, e, por exemplo, que tem uma tabela. Quem foi em primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Aham. Não poderia ser encarado também como uma simples forma gráfica de apresentar, esse aqui fez mais coisa do que esse aqui, sem necessariamente um negócio competitivo? Depende do quê? Tá falando do quê? Não, apenas, sei lá, se não tivesse um prêmio a ser obtido, não poderia ser encarado assim? Poderia, mas a ideia é essa, é que o prêmio ele tá sempre em disputa. Ser o primeiro é muito importante, independente se seja ser o primeiro em alguma coisa que não necessariamente tem que ser o primeiro. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tu classificar e colocar essa loja do concorrente, do confronto entre um e outro, de qual é o melhor em coisas que não tem tanto, acaba trazendo essa lógica, tu trazer para um gráfico e quantificar e dizer, olha, esse aqui tem 5, aquele ali tem 4, aquele tem 3, são maneiras de tu dizer qual é melhor e qual é pior, ou de tu classificar quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Na verdade, algumas questões tão subjetivas assim, por exemplo, assim, hoje em dia, tomar vinho, o vinho tem uma nota 10, ou 8, ou 7, ou 6, e o que tem a melhor nota é o mais vendido, e aí tu cria uma lógica de mercado em cima de uma coisa que não tem um sentido tão, quando foi pensado e feito, assim, que hoje em dia todas as coisas parecem estar concorrendo entre si. Mas a maioria das coisas da nossa vida não, sem mesmo querer, vira uma competição. Isso, por que tu acha isso, Ana Júlia? Porque a gente está numa sociedade que sempre tem uma comparação entre isso e isso, entre tu e tal pessoa. E acaba que tudo vira uma competição. Mas essa comparação, essa lógica de tu olhar para o outro e te comparar e colocar quem é melhor, quem vai ganhar, quem vai chegar primeiro, é um tipo de racionalidade, é uma forma como a gente vai criando em vários ambientes isso. Isso está presente na escola, está presente na mídia, está presente em outros lugares, e a gente acaba achando que isso aí é natural, que tem que ser assim mesmo, alguém tem que ser melhor que o outro. Na verdade, o existir, o contemplar a natureza, algumas coisas elas não têm essa lógica de concorrência de que quem é o melhor. Quando a gente tem que dar uma nota para alguém, fulano lá é nota 10, é nota 8, é nota 7, é nota 6, a gente acaba reproduzindo essa lógica e essa racionalidade que, bom, a produção individual, aquilo que a pessoa fizer vai ter quantificado, vai ter uma nota, vai ser um melhor que o outro. Isso acaba sendo quase que naturalizado, parece que é natural e é assim mesmo. Será que não tem outras formas de existir, outras formas de se relacionar que não seja dessa forma que a gente está aprendendo e reproduzindo, né? Em si, eu gostaria de... no chat, senhor. O que é? Tem mensagem no chat, senhor. Ô, Sori, e eu também acho que, tipo assim, se a gente vai sempre pensar que tudo é uma competição, que absolutamente tudo na nossa vida é uma competição, esse pensamento acaba criando padrões onde a gente acaba colocando todo mundo dentro de um padrão e as pessoas que não estão dentro desse padrão acabam desenvolvendo problemas, várias coisas, justamente por causa dessa competição que faz a gente criar padrões. E só nos prejudica e prejudica o outro, né? Porque não é certo a gente viver pensando que tudo é uma competição, que a minha profissão tem que ser melhor que a profissão do outro, que o meu curso tem que ser melhor que o curso do outro, que eu tenho que ganhar mais. Que o meu cabelo tem que estar melhor que o do outro, sei lá. Tipo, acaba que as pessoas ficam neuróticas vivendo desse jeito e que a vida acaba sendo só tentar ser melhor que o outro, sendo que é todo mundo igual. Ou não, é todo mundo diferente e assim mesmo, é igual, eu digo, quer dizer que é igual... Sim. E todo mundo diferente, mas, tipo, não tem o porquê estar na competição, tá tudo bem ser todo mundo diferente, entende? Isso, exatamente isso mesmo. Alguém tinha levantado a mão aqui? Foi eu. Mas indo para essa visão aí, por exemplo,
notas de escola em provas e trabalhos, e, por exemplo, também em provas de admissão, por exemplo, Colégio Militar e Tiradentes, acabariam sendo que são, se essa visão aí que estão nos apresentando aí fosse considerada, sei lá, como correta, por exemplo, essas exemplos que eu citei seriam considerados errôneos ou até mesmo Não é que seja errôneos. A gente. Desculpa te interromper, José. Fala. defasados. Não é defasado, é uma outra forma. Na verdade, o que acontece? Esses exames de admissão, como vocês fizeram para entrar no IFE, alguns fizeram uma prova, quem tirou a melhor nota entra, só acontece por quê? Porque não tem lugar para todo mundo também. Né? Mas A querendo questão... ou não, vira uma competição. Mas será que é necessário? É necessário, claro, que a gente não está no mundo à parte, não vai ver fora dessa. Eu entrei por sorteio. Tu entrou pro sorteio? Sim, Eu foi também. dito. Eu acho que o primeiro ano todo foi de sorteio. Sim. É? Eu achei que é só esse próximo ano. Sim, o processo seletivo do primeiro ano de 2020 foi com sorteio. Não Então teve olha prova. aí. Então aí já, entre o exame de admissão do Colégio Tiradentes e do Colégio Militar e o exame por sorteio, nós temos duas lógicas bem diferentes aí. Agora, qual é melhor ou qual deveria ser usada, a gente não tem como dimensionar isso sem entender o que representa para as pessoas terem a oportunidade de estar numa escola assim, o que representa ter a oportunidade de estar num ambiente onde é possível fazer pesquisa, ensino e extensão, onde tem professores com um tipo de qualificação, onde tem uma estrutura, um tipo de demanda. Então, na verdade, mas o que eu quero trazer para vocês é que fora da escola, além da escola, que a escola, vocês estão sendo instruídos, vamos dizer assim, e esse momento de instrução, a gente acaba reproduzindo essa lógica de, bom, tem que dar uma nota, tem que cumprir um currículo, uma grade curricular que está dentro daquilo ali, fora daquilo não tem esse sentido, então, mas em outros ambientes que a gente acaba vendo, que nem eu dei o exemplo aqui dos reality show, mas, por exemplo, se eu estou no Instagram, se a minha foto que eu posto tem mais curtidas do que a outra, se tem mais comentários, se o vídeo da fulana, o stories da fulana vai lá e publica, tem milhares de visualizações, e isso acaba sendo uma concorrência atrás de curtida, atrás de comentários, atrás de coisas que são virtuais e são... mas que para algumas pessoas são muito importantes. Quem tem mais seguidores? O cara tem 1 milhão de seguidores, tem 400 mil seguidores. Entende? Por quê? Porque ele vai fazer vídeos a toda hora que ele vai acabar sendo visto. Então, tu acaba criando na lógica virtual também um contexto onde tudo que se faz acaba reproduzindo essa questão de que, bom, tem acho que a Ana Luísa falou um padrão, e quem sai daquele padrão é diferente, e esses diferentes acabam não tendo tanto engajamento, tanta questão como os outros ali. O José está com a mão levantada, mas vamos ler só da Rafaela aqui. Falando nesse assunto, o Instagram mesmo tirou a opção de curtidas um tempo atrás. Isso, antes eles tem 50 curtidas, 100 curtidas, agora só vê ali. Tá voltando, eu não sabia que tá voltando essas curtidas. Mas os stories também essa questão efêmera, assim, né? Tu publica uma coisa onde tu é obrigado a assistir em um dia, senão aquela publicação ela sai do ar. Então tu faz com que as pessoas procurem aquilo ali, né? E aquilo ali acaba sendo um lugar onde são vendidos os produtos, são comercializados, os recebidos dos influencers acabam recebendo aquelas coisas e recebendo curtidas e fazendo que a gente compre algumas coisas porque o fulano está usando, né? Mas vamos ouvir o José aí. Fala, José. Oi, senhor, voltando para aquele assunto lá dos exames de admissões, essas coisas, né? Por exemplo, provas como, por exemplo, a do militar, né? Que tem que chegar em uma melhor colocação para entrar, acaba, às vezes, por gerar uma classificação, digamos assim, entre aspas, meio que elitista, porque, por exemplo, muitas vezes o que acontece José? Oi? Alô? José Ail? Estão me ouvindo, pessoal? Eu tô te escutando, senhor. Tu tá me escutando? Não, agora eu tô. Tá. Provas como, por exemplo, do militar, entre aspas, acabam gerando uma classificação meio que elitista, né? Mas, Isso. por exemplo, porque muitas vezes o que acontece é o filho do
de pessoas, militares, entre outros, que já têm acesso a escolas particulares, acabam entrando lá porque tem um ensino melhor do que as pessoas de escola pública. E, por exemplo, o exame que teve no IFE, ele foi nos ditos que foi porque em 2019 teve uma baixa no ensino público, no geral, e então eles iam fazer assim porque eles achavam que ficava mais justo. Mas, por exemplo, uma pessoa, sei lá, de família de baixa renda, consegue estudar bastante, e se puxa nos estudos até o 9º ano, por exemplo, daí ela quer fazer uma prova de admissão para um colégio de ensino médio, um IFE ou militar. Essa pessoa que estudou demais e aprendeu e é inteligente, ela acaba sendo prejudicada quando se faz esse tipo de sorteio, porque daí todo o trabalho que ela teve, tudo que ela teve ali é jogado pro lado e é dependente do fator sorte. Tá dizendo que não seria tão pela meritocracia, pelo mérito da pessoa entrar, é isso? Não sei, porque isso também não é algo fácil de se medir, né? A pessoa pode mentir, pode dar um monte de coisa. O que eu tô dizendo é que o sorteio tu acaba excluindo tanto o mérito quanto os deméritos da pessoa. Excluindo, tu inclui quem tem sorte, quem tem aquele que teve as... Tu bota o fator sorte ali que é indiferente do que a pessoa não pode aumentar a sorte dela por esforço. Exatamente. E talvez, se a gente pensasse efetivamente algumas questões, por exemplo, essa questão das cotas, a abertura de cotas, seja elas pelas sociais, ou cotas étnico-raciais, ou cotas por indígena, ou diversos tipos de tentar incluir as pessoas que não têm tanta oportunidade, não tiveram tanta oportunidade, é uma questão que tem mudado muito, não só as estruturas educativas, assim, né, educacionais, mas tentar... É um debate bem interessante a se pensar. Eu não estou perguntando aqui se vocês são a favor ou contra as cotas, acho que é uma posição que vocês devem ter consciência do que vão pensar e opinar sobre isso, mas a ideia é o quê? A gente vive num país extremamente desigual. O Brasil, ele foi o último país a acabar com a escravidão, em 1888. Se a gente for colocar no papel, faz pouquíssimo tempo que acabou a escravidão. E se fala nessa dívida histórica que se tem com os povos que não tiveram oportunidade, se a gente não abrir a oportunidade das pessoas estudarem, terem melhor educação, buscarem um melhor emprego, nós vamos acabar reproduzindo essa desigualdade durante muito tempo. E a ideia é o quê? Que esses ambientes sejam uma possibilidade. Só um pouquinho, pessoal. Terminaram lá? Sim. Obrigado. Esses ambientes eles sejam uma oportunidade de possibilitar para aquelas pessoas que não tiveram tantas oportunidades quanto os outros, num país extremamente desigual, a gente acaba tentando fazer com que as pessoas tenham acesso ao mínimo de bens, de educação, sem falar ainda em questão de saúde e outras coisas que acaba ficando num plano secundário no Brasil. Tranquilo, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Queria ouvir vocês mais um pouquinho. O José tem se manifestado bastante, mas eu queria ouvir os outros um pouco. O que vocês acham dessa questão assim de que, bom, a gente vive numa lógica de concorrência, a gente está sempre nessa lógica de que um tem que ser melhor que o outro, como é que isso reflete em algumas questões e ambientes da vida que talvez não teriam que ter essa dimensão, assim. O que vocês acham disso? Sora, o José estava falando ali sobre sorteio e tal. Tipo, com certeza, que nem ele estava falando, que tem aluno que, mesmo sendo de renda baixa, consegue estudar, se puxa nos estudos e tudo mais. Eu mesmo, sabe, eu já sabia como seria o processo seletivo do IFE, pensava que ia ser prova, estudei metade do ano para a prova do IFE, né, eu tirei dúvidas com os professores que eu tinha e tudo mais, e daí chegou, acho que foi um mês antes do dia do processo seletivo, e daí eles avisaram que ia ser sorteio. Tá, sorteio, né?
Mas eu fico pensando, e as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar estudando, mas que estão tendo, através do sorteio, a oportunidade de estar se desenvolvendo dentro do IF, entende? Tudo bem que tem gente que estuda e tudo mais, mas eu acho justo esse negócio por sorteio, porque tem pessoas que antes não tinham a capacidade por causa da escola ou porque não tinham tempo, e agora estão tendo dentro do IFE a oportunidade de se desenvolver, de ter um curso a mais no currículo e tudo mais. Tu acha justo ou injusto? Não entendi, desculpa. Acho justo, acho justo. Tá? Principalmente para quando a gente está falando de pessoal de renda baixa, de escola pública, né? Eu acho justo, porque eu vivi uma realidade com várias pessoas onde colegas meus, desde o 8º, 9º ano, tinham que sair da aula e trabalhar, ou chegar do trabalho e ir para a aula. Me diz qual é o tempo que essa pessoa tinha de estudar para um processo seletivo do IFE? Nenhum. Nenhum, né? E a gente pensa nisso também. Por exemplo, minha família, minha mãe e meu pai têm ensino superior, mas muitas das pessoas que têm ensino superior hoje em dia não tiveram a oportunidade dos pais terem esse ensino superior. Então, essa questão assim de que a gente olhar o que a gente tem de vida hoje e as oportunidades que estão abertas, por exemplo, estudar numa universidade é para pouquíssimas pessoas. Universidade pública é para menos ainda. E provavelmente no futuro a gente não sabe como é que vai ser. Daqui a pouco as universidades estão passando por uma série de questões que a gente não sabe como vai andar, mas vai ser cada vez mais difícil ter bolsa ou ter oportunidade de se afastar para fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Deixa eu ver no chat aqui, ó. A Giovana, ser contra cotas para mim só demonstra o quanto a pessoa vive uma realidade completamente diferente e vive numa bolha social. Quer falar mais, Giovana, sobre isso? Não. Eu gostaria de ouvir, pessoal. Eu gosto quando vocês participam da aula. Acho que a ideia é que a Eduarda levantou a mão. Vamos ouvir a Eduarda. Oi, Sor. A minha prima, ela entrou na URGS, né? E ela, tipo, não ia pagar nada, porque ela entrou, tipo, 100%. Só que o problema é que ela não tinha, por exemplo, dinheiro para ir até lá, sabe? Para pegar transporte e pagar os materiais. Então, não adianta ter só oportunidade de entrar na faculdade, porque tem as outras questões que não ajudam, sabe? Às vezes as pessoas não têm condições de pagar, sabe? De manter, por exemplo, os materiais ou formas de ir até lá, né? Então... Isso mesmo, Eduardo. E alguns cursos, eles são mais caros ainda, né? Alguém levantou a mão de novo, Eduardo? Desculpa. Não, Sor, foi só sem querer. E alguns cursos, eles são tão caros ou muito mais do que além de pagar a mensalidade. Pagar a mensalidade é uma das dimensões, mas nem tu falou, tem os xerox, tem o transporte, tem os materiais, tem a disponibilidade de tempo, de rotinas para te estudar. Não adianta só tu ter essa oportunidade de acesso e não ter oportunidade de manutenção e permanência, né? Isso acontece com vocês também, no caso do Instituto. Tem uma série de editais que são pensados para que as pessoas possam ter, além do acesso, essa manutenção e permanência no ensino. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia está muito difícil, assim, para algumas pessoas não são obrigadas a ter que trabalhar, são obrigadas a ter que abrir mão do estudo para ajudar em casa. Então, a realidade concreta do que a vida oferece, assim, ela é bem complexa, né? Mais alguém, pessoal? Quem mais gostaria de falar? Gostaria de ouvir vocês. Acho que essas questões, assim, de que a gente tá, a ideia era debater lazer, mas debater acesso à educação e acesso às coisas. Fala, José. Sobre o que a Ana falou ali mais cedo, né, das pessoas que não conseguiam ter tempo de estudar, por exemplo. Eu mesmo, por exemplo, na minha escola não tinha... Não é de tempo, mas, por exemplo, a qualidade do ensino na minha escola não foi tão boa assim no último ano. A professora, por exemplo, de educação física, ela saiu em maio, março, e depois não teve mais aula de educação física, só de vez em quando dava tempo com o professor dos outros anos. E de história também ficou bem ruim. Saiu o professor
na virada de ano e eles não conseguiram passar um novo professor definitivo, sabe? Uhum. Mas e talvez para não fosse melhor do que um sorteio, talvez talvez um esquema de cotas também, por exemplo, irregularidade escolar, essa pessoa recebe uma prova diferente, um atestado ali que ela consegue, ela passa por um processo à parte. O acesso no IFE ele está sendo repensado continuamente, né? Eu acho que essa ideia de que antes tinha uma prova para ingresso, no nosso caso, ele já foi revisto para essa ideia de sorteio e outros lugares também. Agora, se a gente for pensar no Enem, o que é o Enem, a perspectiva é essa, assim, é como tu dimensiona no Brasil que as pessoas que fazem ensino médio têm notas razoáveis, conseguem ter um ensino bom, não só e alguns ensino público de qualidade, conseguem acessar a universidade, por quê? Porque tem uma reserva e uma distribuição mais igualitária do que só... Porque a gente sabe que a educação de uma escola particular, por exemplo, que tem lá todas as questões de o aluno ter acesso ao computador, ter acesso ao professor com lousa digital, ter uma série de outras coisas, elas são diferentes do que alguém que não tem esses recursos, né? Fora que a questão do magistério, né, dos colegas professores em algumas redes é bem precária também, né? Fala, Eduarda. Tem mais alguém com a mão levantada ou só, Eduarda? Eu entrei no IFE, eu fiz a prova, né? Eu repeti de ano, então eu fiz a prova. E aí, quando eu fui fazer a prova, tinha as cotas, né? E aí, o que acontece? Tu recebe a mesma prova que todo mundo, só que na hora de corrigir, eles vão considerar as tuas cotas. Por exemplo, eu entrei com cota de escola pública. Uhum. Então, eles, na hora de corrigir, eles vão levar algumas coisas em consideração, né? Tipo, eu não aprendi alguns conteúdos que pessoas de colégio particular aprenderam, entendeu? Então, na hora de corrigir a prova ali, eles vão levar muita coisa em consideração. As cotas que tu entrou, se tu entrou com cota de renda baixa, várias coisas assim, né? Então, a prova continua sendo a mesma, só as cotas que depois vai ser validadas. Tá bem, é isso aí. Ô, Sori, eu acho que assim, ó, em função da gente, das pessoas às vezes acharem errado cota, eu acho que vai muito da gente reconhecer o privilégio que a gente tem. Se a gente, tipo, eu, Ana Luísa, eu fico em casa, não preciso estar trabalhando. A minha mãe já me falou que se eu quiser eu posso ficar o meu ensino médio sem trabalhar, que ela vai conseguir direitinho me sustentar e tudo mais, e vai me dar o tempo para o meu estudo. A minha mãe não teve isso, ela teve que, bem pelo contrário, minha mãe engravidou de mim, ela tinha 15 anos, então ela teve que trabalhar e estudar tudo junto. E na maioria das vezes as pessoas não reconhecem e acabam falando bobagem, sabe? De falar que cota, que não tinha que existir cota, nem por renda baixa, nem por conta racial e tudo mais, sendo que a pessoa que fala isso tá em casa, não precisa trabalhar, tem o acesso a ler o estudo dela, a comida dela, a hora que ela quiser. Só que eu acho que quando a gente reconhece o nosso privilégio, a gente tem que usar isso para ajudar a defender as pessoas que não têm, né? Uhum, com certeza. É que E pra assim, Ana, para que mais essa pessoas questão- tivessem. Isso, Essa exatamente. questão de não aceitar a cota é porque não deveria existir, porque a gente deveria estar num país em que todo o ensino é igual, entendeu? Que não porque um rico tem direito de ter mais ensino que nós. Esse é o problema da cota, entendeu? Não é um problema, porque a gente... Eu sei que as pessoas que a gente tem que ter o direito da cota, só que não deveria existir porque todo mundo deveria ter a educação igual, entende? Sim, mas aí a gente tem que trabalhar no país onde a gente vive, onde a gente sabe que tudo na é realidade, igual. a realidade concreta é essa, né? Então, a partir da realidade que a gente vive, a gente tem que trabalhar com outros meios, que seja defender a cota, defender, ajudar as pessoas a defender as pessoas que são mais afetadas, né? No caso, tipo, não tem a oportunidade de estar estudando, tem que estar estudando, trabalhando junto e tudo mais. Isso que a gente está falando, pessoal, é pelo acesso à educação. Agora, imagine que nem eu falei, imagine as pessoas que não têm acesso
a coisas essenciais da vida, que é, por exemplo, a gente falou antes do lazer. Pessoa que trabalha de segunda a segunda, manhã e tarde, dirigindo um carro de Uber, contando ali o número de passageiros, se expondo e tal, ela não vai ter a oportunidade de lazer, de ir num parque, de fazer um passeio com a família, de sentar para assistir Netflix, de, sei lá, hidratar o cabelo, jogar PlayStation, dançar em CTG, que nem vocês trouxeram aqui. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver o quê? Uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade de cultura. Por exemplo, para algumas pessoas, o principal atividade de lazer é ir ao shopping para fazer compras, ou só para passear. Por mais que eu não vou no shopping para fazer compras, eu vou no shopping para olhar as vitrines, para ver quais são os últimos produtos, para saber que aquele produto custa tanto, eu vou ter que trabalhar para ganhar aquele dinheiro para poder comprar aquele produto que está lá exposto na vitrine do shopping. E o shopping acaba sendo essa vitrine, essa catedral de consumo. Ou eu vou ter que me tentar trabalhar para receber um dinheiro para tentar comprar as coisas que aparecem no Instagram da pessoa que eu sigo, que ela ganha aquilo ali para fazer uma divulgação de uma marca, alguma coisa assim. Então a gente vive num ambiente em que a gente está exposto a diversos estímulos, principalmente de consumo, né? A gente está falando aqui muito de educação, mas o consumo ele é fundamental da gente entender isso, porque se a gente falar alguma coisa perto do celular, assim, eu vou falar agora, sei lá, cadeira perto do celular. Já existem algumas pesquisas que mostram que o celular ele consegue ver que aquela foi dita a palavra cadeira e as pessoas vão começar a aparecer anúncios de cadeira para vocês. Não sei se vocês já passaram por essa situação, ou no Facebook, ou em algum ambiente virtual, de aparecer produtos propaganda para vocês daquilo que vocês estão vendo. E quanto mais a gente vai entrando naquilo ali, mais a gente vai sendo bombardeado de informações naquele sentido, buscando o quê? Buscando que a gente acabe consumindo aquele produto ali, no caso, né, que a gente está sendo, que a gente está vendo. Ou se eu só vejo coisas de educação física, de esporte, vai aparecer no meu Instagram ou nas publicidades do computador uma série de produtos daquilo ali. Ou se eu fosse ver carro, se eu fosse ver, sei lá, produtos de escritório, coisas de bebê, isso aí acaba sendo bombardeado. E o lazer, ou a capacidade da gente de escolher uma coisa que não seja tão estimulado pelo consumo, está sendo cada vez menor. Já viram essa coisa do consumo forte assim também, não? Principalmente em Instagram, Facebook, coisas assim. Como essa publicidade ela acaba nos levando para essa ideia de que, assim, bom, por mais que eu esteja ali vendo aquele produto, estou sendo cada vez mais exposto a isso. Tá tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Tudo, senhor. Estamos escutando, sim. Sim, senhor, tudo bem. Entenderam o que eu quis dizer do consumo? Porque a gente estava falando de cota, estava falando de outras coisas, mas a ideia é o quê? É para mostrar para vocês que quando a gente está num ambiente de que a gente acha que tem possibilidade de escolher, acha que tem possibilidade de fruir plenamente as coisas, a gente está num ambiente extremamente desigual e que as pessoas estão sendo bombardeadas por uma mídia ou por outras questões que levam para essas questões mais abrangentes, assim. Sobre as cotas, só para encerrar o assunto, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência que o país ele é extremamente desigual, a gente tem uma dívida histórica com povos afrodescendentes e com povos indígenas, que a gente não vai dar conta de pagar essa dívida ou de minimizar os danos que que foram causados aí durante séculos e séculos para essas pessoas. E se a gente olha para o que é a realidade do país, que é onde estão as pessoas mais vulneráveis, onde as pessoas precisam de mais atenção, a gente vai entender que esses são os lugares onde a gente tem que tentar dar acesso à educação, tentar dar acesso à cultura, proporcionar que as pessoas, além de ter acesso, consigam permanecer naquilo ali. Não adianta eu passar na URGS e não conseguir pagar o material. Eu tenho que, pelo menos, tentar ter um mínimo de dignidade para comprar os materiais, para estar presente, para ter o ônibus, para ter o lanche, para conseguir acessar os materiais que aquela minha profissão, aquela escolha que eu fiz vai ter. E isso tudo tem uma relação muito, muito forte em como a gente tem acesso a pouquíssimos bens. E a gente tem que ter essa ideia de que, bom, que nem a Ana Luísa falou, a gente tem que ter a ideia de que é um privilégio tu só estudar.
para a realidade, de repente, dos colegas de vocês, é isso. É um privilégio eu conseguir ficar em casa só fazendo ensino médio do que a minha mãe não conseguiu. Poxa, então aproveitem essa oportunidade, né? Vocês têm que ter consciência de que esse é o momento que vocês vão ter mais oportunidades de crescer e de vivenciar e de fazer também com que a trajetória de vocês seja muito muito legal, muito interessante e bem frutífera aí com o passar dos anos. Tranquilo? Tranquilo? A gente deu um... Tranquilo. Gostaram da aula? Gostaram do debate ou não gostaram? Alguém não gostou? Gostaram, mais ou menos? Acharam que a gente viajou bastante? Gostei, foi bem interessante. É bem Bem legal interessante. saber, assim, o que a nossa turma pensa, né? Porque como a gente não teve muito contato presencial e a gente não teve muita oportunidade de debater, é legal, assim, saber o formato que a turma pensa em questão a acesso à educação e tudo mais. Por mais que seja nesse ambiente estranho, virtual, eu acho que eu gosto de fazer as aulas síncronas uma troca de conversa do que eu ficar aqui só despejando matéria, que nem eu falei para vocês. Educação física é uma disciplina extremamente prática. Não tem como eu pegar aqui e vamos dizer, olha, pessoal, vamos fazer polichinelo, vamos fazer apoio, e vocês com a câmera fechada aí, do outro lado, tentando fazer alguma coisa que pode machucar vocês, enfim. Mas eu acho que as aulas síncronas, para mim, são ambientes de troca de conversa, de troca de debate, de troca de experiência. E vocês, estando no primeiro ano, vocês tiveram muito pouco disso, né? Vocês foram tolhidos muito rapidamente de ter esse convívio com os colegas e de entender o que o colega pensa, o que o outro pensa, o que o colega acha sobre uma coisa ou sobre outra, e vocês vão ter essa diversidade e vão conviver com isso. Então, é importante que esse aqui seja um espaço de diálogo, de conversa, de que as coisas não estão todas prontas, que essas vão ser construídas, vão ser dialogadas, conversadas, e que é importante a gente só ter o respeito e entender que a opinião do outro ela pode ser diferente, mas que o ambiente de debate ele vai estar aqui pelo menos enquanto forem as minhas aulas, ele vai ser um ambiente aberto para a gente conversar. Espero que vocês entendam isso, tá? Tranquilo, pessoal? Tá bem? Tranquilo, senhor. Dá para fazer umas perguntas do PI? Pode, claro. Se, por exemplo, é para fazer, por exemplo, toda a cidade ou só das imediações, até 1 quilômetro de mim? Se vocês aprofundarem muito esse 1 quilômetro próximo de vocês, é interessante. Agora, se vocês forem só dar pinceladas, assim, não sei a ideia é o quê? Que vocês tenham essa ideia de que é para falar do ambiente local, mas o aprofundamento que vai ser dado é que vai depender do que vocês vão colocar de conteúdo ou não. Se vocês aprofundarem bastante, só no entorno, tudo bem. Agora, se vocês forem só dar pinceladas, aqui tem, sei lá, uma igreja tal, aqui tem uma igreja tal, eles têm que ser mais aprofundado, tem que ter mais debate. Tem que tentar colocar coisas ali nesse meio. Então, se vocês ampliarem um pouco, não só no entorno da casa, mas no bairro, mas conseguirem fazer um aprofundamento mínimo, já é interessante. E, por exemplo, se tem uma pessoa em Porto Alegre e outra em Viamão. Tá. Daí faz uma para Porto Alegre, um para Viamão, ou os dois para Viamão? Eu acho que tem que fazer um para cada um, não sei. Não tinha pensado sobre isso. Na dupla, tu disse, no grupo de vocês tem 2, um de cada lugar? Exato. Pode fazer só do entorno também, mas aí depende do que o de Porto Alegre também vai ter que entender que a gente está falando da realidade de Viamão porque o entorno local seria entender o que são as relações próximas ali, né? Mas pode fazer dos dois, só que daí é isso que eu disse. Dependendo do aprofundamento que vocês derem, vocês vão ter que ampliar um pouquinho mais o universo de vocês aí. Ele faz meio que em tópico para cada cidade. Isso. O que mais, pessoal? Tá bem? Eu estou satisfeito com a aula. Acho que a gente conseguiu debater alguns pontos bem interessantes aí. Eu tive essa ideia de trazer
que vocês fazem nos finais de semana e o que vocês fazem nas atividades de lazer. A gente trouxe outros debates importantes aí. E é importante vocês terem claro que o quê? Que o lazer ele é um direito. As pessoas têm direito a ter lazer. As pessoas têm direito a ter um descanso no trabalho. As pessoas têm direito a escolher o que vão fazer. E por mais que a gente tenha essa questão assim de que, olha, mas eu gosto só de ficar jogando e tal, tudo bem, não tem problema. Mas para te jogar, tu vai ter que ter um computador com não sei o que, de uma capacidade tal de tela, vai ter que ter uma internet de banda larga insuficiente, vai ter que saber, de repente, falar uma outra língua se for jogar com outras pessoas de outros países. Então, dependendo daquilo de lazer, para onde tu vai direcionar, tu vai ter alguns elementos que tu vai ter que refinar e fazer esse entendimento de que, por mais que seja uma atividade de descontração, de alívio, de fruição, de desligar das aulas e tudo, essa atividade de lazer, ela está dentro de uma lógica que o quê? Tem uma lógica do trabalho, tem uma lógica da desigualdade, tem uma lógica de que as pessoas elas estão num ambiente cada vez mais virtual do que num ambiente muito mais físico, pessoal, que a pandemia trouxe uma série de mudanças para isso daí, que vai ser diferente quando a gente voltar, provavelmente vai ser, tá? E que com o tempo a gente vai entendendo que o lazer, ele passa por essas questões e ele passa também por essa lógica de que ele não deveria estar tão vinculado ao consumo como ele está nos dias de hoje. E por mais que a gente passe muito tempo no celular, muito tempo no virtual, o mundo concreto ele existe, o mundo concreto, vida real, ela existe. O dançar tem a ver com a música, tem a ver com a roupa, tem a ver com o outro. O tocar um instrumento tem a ver com eu saber ler uma partitura, tem a ver com eu saber ter um instrumento interessante. Então, o mundo do lazer ele é muito diverso, ele é muito amplo, tá? Mas ele está com essa ideia de que quando a gente não está trabalhando, não está fruindo de umas obrigações da vida, a gente está nesse ambiente aí. Fiquei contente que vocês trouxeram essas questões sobre a realidade do nosso país para a gente tentar debater um pouquinho aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá bom? Ok? Tudo tranquilo, senhor. Então tá bom. Um bom final de semana. Que bom. Um bom final de semana para vocês aí, descansem e aí até mais. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau, Sor. Tchau, tchau.